Meu nome é Rogério Sobrosa, eu sou médico infectologista e, assim como vocês, eu também hoje recebi essas notícias a respeito desse índice de avaliação de risco, então, do estado de Santa Catarina, né? E que a nossa região, a Amurel, estaria então no índice de risco vermelho, ou seja, no índice de risco gravíssimo em relação aos nossos indicadores. Bem, eu fiquei bastante curioso com isso, né? Então, para entender melhor o que estava acontecendo e o que são esses fatores que influenciam, então, nesse índice de risco. Então, resolvi compartilhar com vocês para sabermos o que é tão grave, assim, para nos considerarmos com um índice de risco gravíssimo. Após eu pesquisar a respeito, eu descobri que essa avaliação de risco ela tem 4 diferentes dimensões então que ela procura nos dar. Ou seja, são 4 coisas que ela pode sugerir que são necessárias para a região fazer para controlar o coronavírus. O primeiro seria a dimensão de isolamento social. O segundo seria a necessidade de investigação de casos, ou seja, o quanto os serviços de saúde daquela região são capazes de detectar casos suspeitos. A terceira dimensão seria a necessidade de organização de fluxos assistenciais, ou seja, da forma que os pacientes são atendidos. E a quarta dimensão, então, seria a necessidade de leitos, então a dimensão de necessidade de aumento de leitos devido à demanda de pacientes graves. A dimensão de isolamento social é uma das mais importantes. Entre os indicadores que vão aumentar, então, a necessidade de isolamento social, estão o número de pessoas que estão ativas, ou seja, aquelas pessoas que estão doentes naquele dado momento. Outra coisa que vai aumentar também é a velocidade em que a doença está sendo transmitida, ou seja, para quantas pessoas que uma pessoa transmite a doença. E vai haver uma redução então da necessidade então do isolamento social à medida que mais pessoas tiverem contraído o vírus, considerando que existe uma certa imunidade então que é conferida então pela infecção prévia pelo vírus. E como está então a região da Amurel em relação à dimensão de isolamento social? Bem, se nós pegarmos então as regiões do nosso estado, nós temos então muitas regiões que estão bem pior que a região da Amurel. Nós temos um indicador que nos mostra um valor de 4,8. Para ser considerado gravíssimo, é acima de 4. Mas tem regiões como a Foz do Rio Itajaí que tem esse indicador em 25. A região da Grande Florianópolis, esse indicador está por volta de 11. Na região do Médio Vale Itajaí, nós temos esse indicador por volta de 8. Então, nós estamos na nossa região acima daqueles 50% que mais tem necessidade de isolamento social, mas nós não estamos entre os piores dentro do desempenho do nosso estado. Muitas outras regiões também têm essa necessidade. Então, nós vamos ter 2 fatores importantes. O primeiro, que vai ser a incidência, que vai nos dizer o número de casos em determinada população. E o segundo ponto vai ser quanto desses casos que são testados que são positivos. Você imagina que se 100% dos casos fossem positivos, provavelmente é porque nós estaríamos investigando pouco. Então deve ter outros casos que são positivos e que a gente não está testando, porque a gente só está pegando caso positivo. Então é necessário que você tenha também casos negativos para que você saiba que esse sistema de vigilância, essa nossa busca de casos está sendo eficiente. Então, essa razão, essa divisão entre o número de casos positivos dividido pelo número de casos que são notificados, então que foram investigados e que foram testados, ela nos dá a sensibilidade do nosso sistema de vigilância. A gente verifica que a região de Laguna, ela está um pouco acima da linha que coloca então as regiões no vermelho dentro do nosso índice. Ela está com 115 no índice, quando 100 é o limite para ser colocado no vermelho. Existem outras regiões que estão muito acima, como por exemplo Xanxerê, que está acima de 200, a região então da Foz do Rio Itajaí, então que está acima de 150, né? No entanto, quando a gente compara isso com uma dos componentes que é
a incidência, a gente vê que a incidência está abaixo da linha do vermelho. Ou seja, a linha do vermelho para a incidência é 100 casos para cada 100 mil habitantes e nós estamos com 93 casos para cada 100 mil habitantes. Então o que a gente pensa? O que está fazendo com que a gente esteja no vermelho nesse quesito, especificamente, então que a gente esteja no gravíssimo, então nesse quesito, seria o fato de que a gente temos menos testes negativos notificados então no sistema. Então talvez as vigilâncias epidemiológicas precisem notificar melhor os casos, colocar dentro do sistema como o combinado então com o Estado. Então a gente vai ter dois componentes. O primeiro, que seria a ocupação dos leitos do SUS, ou seja, qual o percentual dos leitos clínicos para Covid que estão ocupados em relação ao total. E o outro ponto seria o grau de afastamento dos profissionais de saúde. Então, dentro da epidemia, podem ficar doentes os profissionais de saúde e serem afastados. Então, dependendo de quanto por cento dos profissionais de saúde estão afastados, vai ser mais grave esse indicador. A gente ainda não teria um risco gravíssimo, a gente tem um risco moderado. Isso porque nós estamos dentro da média das outras cidades e realmente existe necessidade de um grande impacto no serviço de saúde para alterar esse indicador. Dentro da dimensão de necessidade de ampliação dos leitos do SUS, nós vamos ter dois componentes principais. O primeiro é qual o percentual dos leitos de UTI reservados para a Covid-19 do SUS que nós temos ocupados. E o segundo, que seria a taxa de letalidade, ou seja, quantas pessoas, qual o percentual das pessoas que morre quando contrai o Covid-19. A gente verifica que a região da Amurel, ela está praticamente em cima da linha que divide então o grave e o gravíssimo, porque ela está no 80%, na verdade 80,5%, e o 80% é a linha que divide então o grave e o gravíssimo. Quando a gente vê, por exemplo, Florianópolis, está mais ou menos 94%, assim como também o Alto Vale Itajaí, Xanxerê, a Foz do Rio Itajaí, estão bem mais acima dentro dessa linha. Dentro desse indicador, nós temos também a taxa de letalidade, ou seja, dos pacientes confirmados, quanto por cento que morreu. No caso da região de Laguna, então nós temos uma das taxas de letalidade mais baixas. Ainda assim, devido à questão da ocupação dos leitos de UTI, né, esse indicador ainda ficou dentro do gravíssimo. Esse ponto é importante porque existem regiões em que essa letalidade chega a ser praticamente o dobro da letalidade que ocorre aqui na nossa região. Umas coisas que eu observei, está descrito que a gente utilizaria leitos do SUS, de UTI, para calcular os indicadores, e quando a gente vê as planilhas de dados, a gente vê um grande número de leitos. Por exemplo, aqui na nossa região está indicando 44 leitos de UTI do SUS na região de Laguna, quando a gente sabe que 44 leitos é o total que existe no hospital. Então acredito que esse dado provavelmente está superestimando o número de leitos. Talvez isso também esteja ocorrendo em outras regiões e por isso as taxas de ocupação da UTI não estejam corretas de acordo com a metodologia que o próprio Estado descreveu. Embora a gente veja que tem apenas 3 regiões ali que estão no nível gravíssimo dentro do estado de Santa Catarina, os dados são bastante semelhantes em várias outras regiões, né, especialmente ali a região de Florianópolis, por exemplo. Então não existe muita diferença entre essas regiões que estão no nível gravíssimo e as outras regiões que estão descritas como nível grave. São só questões básicas, metodológicas ali para se colocar dentro de um ou de outro índice. Então acho que é muito importante realmente nós estarmos nesse momento repensando então nas ações então de controle do Covid, não apenas aqui na região de Laguna, não apenas nas regiões que foram indicadas em vermelho, mas também nas outras regiões